Bom, vamos falar de Brasília, vamos falar com o Délio Rocha, porque a informação é a seguinte: o governo Jair Bolsonaro, o governo que funcionará, precisa aprovar reformas e quer evitar desgastes dos primeiros meses do governo. Qual a estratégia? Pedir a ajuda do atual governo para já ir aprovando algumas coisas, para ir preparando o terreno, né, Délio Rocha? Afinal de contas, presidente nenhum quer encontrar a terra arrasada logo nos primeiros meses de mandato. Délio Rocha, direto de Brasília, boa tarde para você. Joelso Jordânio, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, para todos que nos acompanham no Piauí. A ideia de Bolsonaro é essa mesmo, Joelso, mas o tempo é pequeno, até o recesso parlamentar, que acontece geralmente no dia 22 de dezembro, quer dizer, pouco tempo para deputados e senadores votarem em matérias importantes aqui na Câmara e no Senado, mas Jair Bolsonaro vem trabalhando para tentar colocar em pauta alguns projetos, Joelso, que já existem e já até tramitam ou na Câmara ou no Senado. E entre esses projetos a gente pode citar aqui alguns. Tem um caso do Estatuto do Desarmamento, que flexibiliza regras para a compra e o porte de armas. O projeto, neste momento, está tramitando na Câmara, pode ir para o plenário e, caso seja aprovado, vai para o Senado. Tem outro projeto, é o da maioridade penal, que prevê redução da maioridade penal para permitir que adolescentes entre 16 e 18 anos sejam julgados como adultos. Esse projeto já foi aprovado na Câmara e está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Outro projeto que pode entrar na pauta é o Escola Sem Partido, que determina, por exemplo, que cada sala de aula deve ter um cartaz estabelecendo os deveres e limites do professor. Este projeto está na Comissão Especial da Câmara e, caso seja aprovado lá, já pode seguir direto para o Senado. Outro projeto é o da Lei Antiterrorismo, que pode criminalizar ações dos movimentos sociais, como o MST, como atos de terror. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E outro projeto que a gente pode citar aqui é o da cessão onerosa da Petrobras, que permite o leilão de volumes excedentes das áreas da cessão onerosa do pré-sal, e esse projeto está no Senado. E tem também aí mais um projeto que a gente pode citar aqui, que é o que prevê o reajuste, aliás, o adiamento do reajuste dos servidores de 2019 para 2020. E no caso vale só para os servidores federais. Caso esse projeto seja aprovado, Jair Bolsonaro pode economizar 4,7 bilhões de reais em 2019. E além desses projetos, Joelso, o presidente eleito Jair Bolsonaro tinha intenção de colocar em pauta o projeto da reforma da Previdência. Só que aliados do presidente já avisaram que é muito difícil, caso esse projeto seja pautado, que ele seja aprovado ainda este ano. E aí, para não ter um desgaste maior, para não ter uma derrota antes mesmo de assumir a presidência da República, Jair Bolsonaro deve recuar e esse projeto não deve entrar em pauta. Mas os outros que eu citei antes, estes podem sim entrar em pauta ainda este ano. Joelson. Pois é, Délio Rocha. Nem PSL não está querendo aprovar o projeto ainda esse ano. Nem os deputados do partido do presidente estão aí meio inseguros de que seria a melhor saída. Agora, Délio Rocha, o novo governo já começa, né, na medida em que se compõe ali o ministro extraordinário da transição, que é Onyx Lorenzoni, e Jair Bolsonaro, que desembarca aí na capital federal, onde você está, já nesta semana, para as primeiras tratativas, inclusive com o presidente Michel Temer. Isso mesmo, Joelson. O presidente eleito Jair Bolsonaro chega a Brasília amanhã e logo pela manhã ele tem um compromisso muito importante aqui no Congresso Nacional, porque vai ter uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, uma sessão para comemorar os 30 anos da Constituição brasileira, e essa vai ser a primeira oportunidade que Jair Bolsonaro vai estar em Brasília após as eleições, momento também que ele vai se encontrar com o presidente Michel Temer, mas ainda não para discutir aspectos da transição. Então, portanto, na manhã desta
terça-feira, Jair Bolsonaro vai estar aqui na Câmara. É um momento também, viu, Joelson, que vão testar aí a estratégia, a estrutura de segurança do presidente Jair Bolsonaro, que a gente já tem informações que vai ser uma estrutura de segurança muito maior do que as que os presidente atual de outros presidentes tiveram aí nos últimos tempos, e a gente já tem informação também que a posse dele no início de janeiro não deve ter mais aquele desfile em carro aberto, como virou rotina com o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, o ex-presidente Fernando Henrique. Bom, há muito tempo que é feito esse desfile em carro aberto, mas na posse de Jair Bolsonaro talvez não haja esse desfile por uma questão de segurança. E amanhã aqui na Câmara vai ser então testado já essa nova estrutura de segurança de Jair Bolsonaro, com muito mais homens da Polícia Federal, aí já antecipando como deve ser, então, a segurança do novo presidente da República. E você falou, Joelson, aqui dessa presença de Jair Bolsonaro, desse gabinete de transição. O presidente eleito também deve visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, onde está montado o gabinete de transição, que é coordenado pelo ministro extraordinário Onyx Lorenzoni. Lembrando que ele ganhou aí esse cargo, Joelson, porque toda vez que essa equipe é coordenada por um parlamentar, aí para fazer esse afastamento do Congresso, o presidente atual ele acaba nomeando esse coordenador como ministro extraordinário do governo de transição. E na quarta-feira aqui em Brasília, Joelson, aí sim vai ser a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito, e o atual presidente Michel Temer. E aí nessa oportunidade eles vão discutir muitos aspectos aí envolvendo essa transição do governo de Michel Temer para o governo de Jair Bolsonaro. Joelson. Obrigado, Délio Rocha. Obrigado, Délio, que vai acompanhar a movimentação do presidente amanhã na Câmara para comemorar aí o aniversário da Constituição, porque na época do aniversário da Constituição mesmo estava todo mundo em campanha, né? Querendo voto, né? 5 de outubro não tinha ninguém aí no Congresso. Mas agora vamos comemorar aí o aniversário da Constituição brasileira.